A palavra do dia de hoje está no livro de Atos, capítulo 12, a página 1334 da Bíblia Apostólica, o versículo de número 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. E lhes abriram, viram, ficaram atônitos. Eles, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai a isto a Tiago e aos seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Queridos, esta palavra de Deus, ela é tremenda. Tremenda porque aqui neste capítulo 12 havia uma perseguição terrível. Herodes, ele queria fazer uma média com os judeus, e os judeus, eles queriam destruir a memória de Cristo. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias, queriam acabar com Cristo, queriam acabar com a sua memória e com todos os seus seguidores. E Herodes então passa a perseguir todos os apóstolos, e ele manda prender a Tiago e Pedro. E era a festa dos judeus, a festa da Páscoa. Ele manda matar publicamente a Tiago, e Pedro continuava preso. E é claro que ele, no dia seguinte, iria matar Pedro, porque aquilo estava dando ibope com todos os judeus e Herodes se sentia o máximo. Pedro estava preso, a igreja estava em incessante oração. Naquela prisão, o diabo poderia assolar a Pedro dizendo: você está abandonado, você está sozinho, você serviu a Deus e olha o que te aconteceu. Mas havia uma oração intercessória, os intercessores de mãos levantadas e clamando ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor então envia o seu anjo, o anjo do livramento. E é isso que eu quero falar para você. O anjo do livramento, ele vem na hora certa. O anjo do livramento, ele vem no tempo estratégico de Deus, porque não poderia passar mais um dia, não poderia passar mais uma hora, mas o Senhor enviou o seu anjo. E aqui nós teríamos várias interpretações. Poderia ser o arcanjo Gabriel, poderia ser Miguel, que é um anjo guerreiro, poderia ser até o próprio Jesus Cristo, que é intitulado muitas vezes o anjo do Senhor. Mas a verdade é, o Senhor enviou o seu anjo, e o anjo entrou naquela prisão, naquela situação, para trazer a Pedro uma voz de libertação e para trazer a Pedro o livramento que Deus havia preparado. E eu quero declarar em nome de Jesus que o anjo do livramento vai entrar em todas as áreas da tua vida. O anjo do livramento vai trazer para você a notícia: este tempo de prisão, esse tempo de sofrimento, esse tempo de agonia acabou,
porque o Senhor te dará um novo tempo em nome de Jesus. O anjo, quando ele chega, Pedro estava dormindo. É tão interessante, queridos. Pedro era um homem de Deus. Pedro havia adquirido experiências profundas com o Senhor Jesus. Pedro não era mais aquele homem imaturo, aquele homem colérico, apavorado, nervoso. Não era mais aquele homem violento. Mas este Pedro agora era o Pedro transformado, homem de oração, o homem que, como Paulo fala, para mim o morrer é ganho e o viver é Cristo. Um homem que agora estava disposto a todas as coisas por amor a Cristo. E ele descansou no Senhor. E eu quero dizer para você, aprenda a descansar quando o único diagnóstico que o mundo tem para você é a desgraça. Aprenda a descansar quando você não enxerga perspectivas de nada. Aprenda a descansar, porque aquele que espera no Senhor, Ele renova as suas forças. Entrega o teu caminho ao Senhor, descansa debaixo das asas do Onipotente e você estará seguro, porque a sua verdade é escudo, é força para você. Pedro aprendeu a descansar no dia da aflição. Descansa no Senhor em nome de Jesus. O anjo disse a ele: agora, veste a tua capa, pega a tua cinta, põe as tuas sandálias, prepare-se, porque você vai sair para uma jornada de vitórias. E eu profetizo na tua vida, vista-se agora, vista-se da tua condição de ungido do Senhor, ponha a espada da fé, calce os teus pés no evangelho da preparação da paz, embrace o escudo da fé, levante-se, porque o Senhor vai te levar para uma jornada que você nunca viveu. E a jornada começa. A jornada começa enfrentando portas terríveis, fechadas, portas de ferro que ninguém conseguia abrir, mas o Deus do sobrenatural estava ali. O poder daquilo que o Senhor falou em Isaías no capítulo 45, eu vou quebrar as portas de aço, vou destruir as trancas de ferro. O Deus poderoso estava ali naquele momento e milagrosamente as portas se abriram automaticamente. Eu profetizo, portas vão se abrir automaticamente diante de você. Portas no teu ministério, portas que você jamais poderia imaginar. O anjo do livramento vai à tua frente te conduzindo e você vai pisar e as portas vão se abrir automaticamente em nome de Jesus. Receba esta palavra. E Pedro foi à casa de Maria, a mãe de João. Quando chegou lá, ele ficou batendo na porta: ei, abre a porta. E o milagre era tão grande, que nem aqueles que estavam orando acreditavam. Eles estavam orando por aquilo, mas na cabeça deles era impossível. E eu quero declarar, em nome de Jesus, a obra e o milagre do Senhor vai ser tão grande, que nem você vai acreditar. Abacuque 1:5, eu vou fazer uma obra nos vossos dias, que quando ouvirem, não crerão. Pedro estava lá, intacto, firme, pronto para caminhar. Aí, depois de tanto Pedro gritar, se convenceram que era ele entrou na casa e testemunhou. E eu declaro, aleluia, essa tua luta vai terminar num grande e poderoso testemunho. Se você crê, glorifique o nome do Senhor, porque o justo viverá pela fé em nome de Jesus. Senhor te abençoe. E se você está na prisão do álcool, você está na prisão das drogas, você está na prisão da prostituição, seja qual for a prisão que o inimigo te colocou, o Senhor quer te tirar dela enviando o anjo do livramento. Em nome de Jesus, o teu amor ao Senhor, ele não acabou, ele só esfriou. Então aqueça agora com esta palavra de amor, sabendo que o Senhor está de braços abertos para te receber. Volta para os caminhos do Senhor, volta logo, volta, querido. Volta, você que essa noite
passou a noite inteira pensando na desgraça que está a tua vida. Você que dormiu hoje num lugar que não era a tua cama. Você que está preso às drogas. Você que está destruído, ou você que está revoltado aí na tua casa. E o diabo falou para você profetizar: eu não vou mais à igreja, acabou. Está quebrado em nome de Jesus. Você é ungido do Senhor, você é escolhido. Então, ligue agora para 21 14 11 12, ou mande um WhatsApp 99150. Eu vou orar e vou clamar pela tua vida e nós vamos fazer contato com você. E eu tenho certeza, você vai sair desta prisão sobrenaturalmente, em nome de Jesus. Palavra do dia. O livro mais esperado do ano, agora ao seu alcance. Colheita Apostólica, de autoria de apóstolo Estevão Hernandes. Muitos cristãos se perguntam por que eles têm levado uma vida miserável em todas as áreas. Se questionam por que isso acontece com eles, se Deus prometeu para o seu povo que nada lhes faltaria. Essas são algumas das muitas questões respondidas por apóstolo Estevão Hernandes. Revelações de Deus narradas de maneira simples e direta. Palavras vividas no ano apostólico de Joel. Os segredos espirituais que levam os filhos de Deus a viver abundância, restituição e honra. Colheita Apostólica, de apóstolo Estevão Hernandes. Seja você o povo apostólico que é santificado para ser próspero. Leia e seja abundantemente abençoado.